João, capítulo 21. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Versículo 25. Mesmo após as duas aparições de Jesus a seus discípulos, eles continuavam consternados com os últimos acontecimentos e desorientados quanto ao que deveriam fazer dali em diante. Apesar da prova que lhes foi dada de que a ressurreição de seu mestre foi real, a ideia de permanecerem ainda sob o jugo romano e a ameaça de perseguição por parte dos líderes judeus os intimidava. Como sempre, Pedro, tomando a dianteira, decidiu retornar ao seu antigo ofício quando disse: "Vou pescar." Notem que ele não chamou os demais para irem com ele, mas foram eles que se ofereceram para acompanhá-lo. Dentre todos os discípulos, Pedro possuía a mais forte personalidade e poder de persuasão. Era um líder nato e seus companheiros se sentiam mais seguros sob sua liderança. Passaram a noite tentando pescar algo, mas nada apanharam. Foi quando, ao clarear da madrugada, já podiam avistar a praia e nela um homem que parecia estar se aquecendo perto de uma pequena fogueira. Então, o estranho lhes perguntou: "Filhos, tendes aí alguma coisa de comer?" Tristes pela noite em claro perdida, responderam-lhe: "Não." Mas uma voz de ordem lhes aqueceu o coração: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Sentiram como se obedecer-lhes fosse a única opção, e o resultado da obediência foi a gratificante recompensa de uma rede cheia de 153 grandes peixes. Ao João declarar: "É o Senhor," nem o barco e nem aquela rede cheia de peixes pôde segurar o impetuoso Pedro, que, vestindo-se, lançou-se ao mar para encontrar Jesus. O que se seguiu foi um agradável momento entre Jesus e aqueles 7 discípulos. Ele já os aguardava com a refeição pronta, mas ao pedir alguns peixes a mais, Pedro novamente se adiantou e sozinho arrastou a pesada rede do barco para a terra. Aquele discípulo certamente não podia fazer por menos. Ele precisava se redimir. Era a terceira aparição de Jesus a seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E foi nesta aparição que por 3 vezes Pedro foi questionado pelo Senhor: "Simão, filho de João, tu me amas?" Mas ao perguntar pela terceira vez, o impetuoso discípulo entristeceu-se e com o coração quebrantado exclamou: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo." Assim como Pedro não chamou seus amigos para pescar, os deixou no barco sem se importar se precisariam de sua ajuda e arrastou a rede sozinho, desprezando o auxílio de seus companheiros, ele permaneceria ocupado com sua liderança egoísta, não fosse a paciência de Cristo em advertir o seu trabalhoso filho. O que Jesus disse a Pedro naquela praia foi que ele estava completamente equivocado, que a maior demonstração de amor que ele poderia oferecer a Jesus não eram prestações de serviço, mas um coração pleno de amor. Em outras palavras, quando Jesus nos chama, "Segue-me", a aceitação ao seu chamado deve resultar em amor por nossos semelhantes. Enquanto Pedro procurava de todas as formas mostrar que amava Jesus, João era mais introvertido e sua mansidão era vista por Pedro como uma falha devoção. Mas nem sempre fora assim. Aquele que Jesus denominara filho do trovão tornou-se em discípulo amado. Pedro esqueceu que aquele a quem desdenhou ao perguntar: "E quanto a este?",
foi o único com coragem suficiente para acompanhar o martírio de Jesus até o fim. Jesus possui ovelhas diferentes. Cada uma possui personalidade própria e são amadas pelo pastor da mesma forma. Os 12 discípulos representam a diversidade entre o povo de Deus e como ele deseja usar pessoas diferentes e uni-las num mesmo propósito: pregar o Evangelho do Reino. Jesus nos diz hoje: que te importa a vida de teu irmão? Quanto a ti, segue-me. Oh, amados, Jesus fez tanto, mas tanto por nós que não merecemos nada. Como, pois, ousamos julgar quem é digno ou não de segui-lo? Olhar para o céu e dizer eu te amo é fácil. Difícil é olhar para o lado e fazer o mesmo com quem não merece. Mas é esta atitude que definirá o nosso destino eterno. Nem no mundo inteiro caberiam os livros sobre os atos de amor de Cristo, mas o maior deles foi feito para que você perceba que o amor de Deus nunca seguiu e nunca seguirá a lógica humana. Ele é poderoso em salvar e deseja fazer de você um instrumento deste poder. Você ama a Jesus e deseja segui-lo como seu discípulo? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Peça ao Espírito Santo todos os dias que derrame o amor de Deus em seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. E serás um representante do bom pastor na terra, apressando o seu breve advento. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos pelo amor de Deus. Rosana Garcia Barros.